Olá pessoal, aqui é o professor Rogério, canal Prof. Rogério Matemática, e hoje aqui trazendo para vocês mais uma videoaula e dessa vez sobre juros compostos. Quem ainda não viu a parte de juros simples, é muito importante que vocês vejam primeiro a videoaula de juros simples, que já está aí no canal, para que depois vocês vejam esta videoaula aqui que são de juros compostos. Por quê? Porque vocês vão entender primeiramente como que trabalha, como se calcula juros simples, para depois vocês verem como se calcula juros compostos. Vai ficar muito mais fácil para vocês fazerem um entendimento. Outro detalhe, eu vou colocar aqui na parte de juros compostos os mesmos exercícios que nós fizemos lá na parte de juros simples. Então vocês vão poder fazer uma comparação dos mesmos exercícios sendo feitos primeiramente como juros simples e depois como juros compostos. Vou pedir para vocês para deixar aquele like de vocês bacana, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, deixe um comentário aí para que eu saiba como que estão saindo os vídeos, como que vocês estão gostando e se vocês também desejam algum material diferente, ok? Então vamos lá para a videoaula. Então, dando início aqui à nossa videoaula sobre juros compostos, quero pedir para vocês olharem o vídeo completo, porque em todas as partes que eu vou dar dicas para vocês sobre todos esses assuntos aqui. Então não percam nenhum pedaço do vídeo, ok? Primeiro, o que são juros? Os juros é um valor adicional que nós podemos ou pagar ou receber, conforme o tipo de transação que estamos fazendo, seja ao emprestar um valor para alguém ou nós pegarmos esse valor emprestado. Os juros compostos é uma taxa percentual previamente definida, que incide sobre o capital de fórmula cumulativa. Aqui tem dois detalhes que eu já quero passar para vocês. Primeiro, taxa percentual. Essas taxas percentual, quem não lembra, nós temos também aqui no canal sobre taxas percentuais. Então, se vocês quiserem, vocês podem ir lá. Outro detalhe que eu quero passar para vocês é sobre o capital de fórmula cumulativa. Lembrem que lá nos juros simples era calculado sobre o capital inicial sempre. Aqui a diferença vai ser que os juros compostos ele é calculado sempre sobre o capital acumulado. Os juros, eles são calculados considerando o período de tempo em que o valor ficou aplicado ou emprestado. Quer dizer, se nós ficamos lá 10 meses com um valor emprestado, então nós vamos calcular sobre 10 meses esses juros de forma cumulativa. Se nós ficamos um ano, nós vamos calcular sobre um ano de forma cumulativa e assim por diante. Um detalhe importantíssimo, mais um aqui, ó. O período de tempo, que é esse X meses ou X anos, eles devem sempre seguir a mesma unidade de tempo da taxa. O que quer dizer isso? Se eu falo a taxa em meses, o período de tempo vai ser em meses também. Se o período de tempo eu falo em anos, a taxa deve ser em anos. Caso um desses não esteja na mesma unidade do outro, nós vamos ter que fazer isso para que os dois fiquem com a mesma unidade. Eu vou fazer aqui um primeiro exemplo, que nem eu fiz na parte de juros simples, fazendo um cálculo sem aplicar fórmula alguma, somente calculando conforme o enunciado. O exemplo 1 diz assim: se investirmos um capital no valor de 2.000 em uma aplicação financeira por um período de 5 meses, aqui eu já estou dizendo a unidade de tempo, né? 5 meses. Sabendo que esta aplicação oferece uma taxa de juros compostos de 6% ao mês. A pergunta: qual será o valor total que receberemos no final desse período? Lembre que eu falei aqui o período, o tempo em meses e a taxa em mês também, ok? Tá ok? Tá ok. Então podemos prosseguir. Fazendo uma simulação, como eu disse, sem aplicar fórmula de juros compostos ainda,
Por que eu estou fazendo isso? Para que vocês entendam de onde sai a fórmula. O primeiro mês eu vou pegar o valor de R$ 2.000 e vou multiplicar 6% para o primeiro mês. Então, o valor de R$ 2.000, que é o capital, vezes 6%, que é 6 dividido por 100, ou 0,06. Fazendo esse cálculo, nós vamos chegar a R$ 120. No segundo mês, como nós falamos ali, os juros compostos eles são calculados de forma cumulativa. Então, no segundo mês, eu não tenho mais 2.000. Eu tenho 2.000 mais os 120, que foram os juros. Então, eu vou ter 2.120. Aplicando novamente 6%, eu vou achar 127,20. No terceiro mês, eu não tenho mais 2.120, eu tenho 2.120 mais 127 de juros, que vai dar 2.247,20. Vou aplicar novamente os 6% e achar os 134,83. Faço o mesmo com o quarto mês e com o quinto mês. Vejam que eu sempre coloquei aqui de forma cumulativa todo esse capital. Então, total de juros, se eu somar todos esses juros aqui, dá 676,44. E o montante, que é o final que ficou do capital mais os juros, ficou 2.000, que é do capital, mais 676,44. Vamos receber, então, já que a pergunta qual o valor que receberemos ao final 2.676,44. Então vejam, ó, eu fiz um cálculo simples, calculando ali 6% ao mês. Quem não lembra sobre percentuais, nós temos também um vídeo aqui sobre percentuais no canal. O que nós fizemos nesse exercício? Todos os meses nós multiplicamos 6% sobre o valor acumulado. Se multiplicarmos todos os meses 6% durante 5 meses, nós podemos dizer que o que nós fizemos aqui? No primeiro mês, nós pegamos o capital, multiplicamos por 1,06. Quer dizer, nós pegamos o capital, fizemos 6%. No segundo mês, eu peguei o montante que deu aqui, multipliquei por 1,06 novamente. E assim eu fiz sucessivamente durante todos os meses. Então, o que eu chego à conclusão? Que, na verdade, isso que nós fizemos foi pegar o capital e multiplicarmos por 1,06 durante 5 vezes. E se eu quiser deixar isso aqui de uma forma mais limpa, eu posso dizer que eu fiz capital vezes 1,06 elevado à quinta potência. O que é elevado à quinta potência? É eu pegar esse valor e multiplicar por ele mesmo durante 5 vezes. Olhem só, gente. Com isso aqui, nós já podemos ver de onde vai sair a fórmula dos juros compostos. Vou pegar aqui o mesmo exemplo e vou agora aplicar a fórmula de juros compostos. A fórmula de juros compostos, então, vai ser montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado à potência t. M, então, vai ser o montante, C, o capital, I vai ser a taxa e o T vai ser o tempo. Aplicando essa fórmula, nós vamos ter montante vai ser igual ao 2.000, que é o capital, vezes 1,06 elevado à quinta potência. Se nós fizermos, então, primeiro aqui a potência, pegarmos 1,06 e multiplicarmos por ele mesmo durante 5 vezes, nós vamos ter 1,33822. Peguei aqui algumas casas decimais para ter uma maior aproximação. Multiplicando isso, então, nós vamos ter um montante de 2.676,44. Agora vejam bem,
Eu aplicando essa fórmula ficou muito mais rápido de eu resolver do que eu aplicando de forma que eu fiz anteriormente, que era simplesmente fazer o exercício sem aplicar a fórmula, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem quantas vezes vocês precisarem, quantas forem necessárias, e vamos tocar em frente aqui. Vamos fazer agora um outro exemplo. João emprestou a Pedro um valor de R$ 1.000, sendo que Pedro irá pagar no final de 10 meses. João vai cobrar o juro composto de 4% ao mês. Qual o valor que Pedro irá pagar no final do período? Vejam bem, primeiro nós falamos lá atrás que os juros compostos têm que ser meses aqui e meses lá. Está falando a mesma linguagem? Está. Aqui está 10 meses e o juro está 4% ao mês. Ok, podemos prosseguir. Então, a fórmula dos juros compostos, M igual a C vezes, entre parênteses, 1 mais I elevado à potência T, sempre vai ser a mesma fórmula. Aplicando ela, nós vamos ter montante vai ser igual a 1.000, que é o valor que o João emprestou a Pedro, vezes 1 mais 0,04, que é a taxa, elevado à potência T, que é o tempo de 10 meses. Então, nós vamos ter, primeiramente, nós vamos resolver aqui as potências, né? Então, 1 mais 0,4 vai dar 1,04. 1,04 elevado à décima potência, a mesma coisa que eu fazer 1,04 vezes 1,04 10 vezes. Eu vou ter um total aqui de 1,48024. Multiplicando, então, pelo capital, eu vou ter 1,480,24. A pergunta foi, qual o valor que Pedro irá pagar ao final do período? Pedro vai pagar no final do período 1.480,24. Mais um exemplo aqui, exemplo 3. E como eu disse para vocês, todos esses exemplos foram feitos lá no juros simples para que vocês façam um comparativo aqui com juros compostos para ver as diferenças, principalmente as diferenças de valores. Um detalhe importantíssimo também para vocês, juros compostos é como se faz hoje caderneta de poupança, como se calcula juros de uma conta que ficou atrasada. Então, juros compostos é o valor de juros que se calcula hoje para qualquer aplicação financeira. Exemplo 3. Comprei um tênis no valor de R$ 400 para pagar em uma vez no cartão de crédito. Quando a gente diz aqui em uma vez no cartão de crédito, nós supomos que sejam 30 dias. Claro que às vezes o cartão, se não está o mês cheio, vai dar um pouco menos, mas vamos fazer um cálculo de 30 dias. Se a administradora do cartão cobra 8% ao mês com juros compostos, quanto vou pagar no final? Então, vou ver aqui primeiro o período e o percentual de juros para ver se estão falando a mesma coisa. Então, para pagar em uma vez, que é 30 dias, que é um mês, 8% ao mês é a taxa. Ok, mês com mês, podemos seguir adiante. A fórmula dos juros compostos, como nós já vimos anteriormente, montante igual a capital vezes, entre parênteses, 1 mais I, que é a taxa, elevado ao T, que é o tempo. Aplicando essa fórmula, vamos ter, então, montante vai ser igual ao capital, que é o R$ 400, vezes 1 mais I, que é a taxa o que é? 8% ao mês, que é 0,08, elevado à potência T, de tempo. Qual é o tempo? Um mês, que é 30 dias. Então, fazendo primeiro esse cálculo da potência, 1 mais 0,08 vai dar 1,08, elevado à potência 1, que é ele mesmo. Multiplicando ele, então, pelo capital inicial, nós vamos ter R$ 432, que é o valor que eu vou pagar na minha fatura do cartão. Agora, então, nós vamos ver mais um exemplo que aqui tem um diferencial. Carlos fez um empréstimo de R$ 10.000 no banco para pagar em 1 ano e meio. Sabendo que o banco cobra juros compostos de 5% ao mês, quanto Carlos irá pagar no final?
Novamente, vamos ver primeiro se o tempo está falando da mesma forma que os juros. O tempo aqui é 1 ano e meio e o percentual de juros é ao mês. Opa, aqui já tem algo diferente. Como eu disse para vocês, eles têm que ser iguais. Então, o que eu devo fazer primeiro? 1 ano e meio são 18 meses. Eu preciso converter para mês, porque aqui também o percentual de juros está para mês, ok? Tem que falar a mesma linguagem. Então aqui eu já converti e vou para a fórmula. Aplicando essa fórmula, vamos ter o montante vai ser igual ao capital, que é R$ 10.000, vezes 1 mais a taxa, que é 5% ao mês, elevado ao tempo, que é 18 meses. Com isso, nós vamos ter, primeiramente, fazendo aqui o cálculo das potências, 1 mais 0,05 é 1,05, elevado a 18, é multiplicado ele mesmo 18 vezes, que vai dar este total aqui. Multiplicando ele, então, pelo capital, nós vamos ter montante de R$ 24.066,10. Então, a pergunta quanto o Carlos irá pagar no final, Carlos vai pagar no final R$ 24.066,10. Esses exemplos aqui de juros compostos, nós vamos fazer um outro vídeo, uma outra videoaula, onde nós vamos colocar também alguns exercícios do Enem. Então, deem uma olhada aí, ou o cardzinho vai passar no final um link já para os juros compostos com exercícios do Enem, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.